E agora nós vamos abordar um tema que se torna cada vez mais relevante à medida que as organizações vão avançando e acelerando na transformação digital. Nós vivemos em um ambiente onde as mudanças estão acontecendo num ritmo extremamente acelerado, novas tecnologias surgem a todo momento, os fluxos de informação são instantâneos e, com isso, as decisões precisam ser tomadas cada vez com mais agilidade. Mas, ao mesmo tempo que surgem essas oportunidades, também aumentam as incertezas, as vulnerabilidades e os riscos que podem impactar os processos, operações e resultados. Nesse contexto, então, a gestão de riscos deixa de ser apenas uma ferramenta de conformidade para se tornar um elemento estratégico de proteção, adaptação e sustentabilidade organizacional. Então, para a gente aprofundar agora essa reflexão, nós temos a satisfação de convidar o Flávio Oliveira, diretor e sócio da PM Análises, profissional com ampla experiência em gestão, análise de riscos e desenvolvimento organizacional. O Flávio vai conduzir a palestra Gestão de Riscos em Ambientes Digitais e de Alta Velocidade. Flávio, nosso grande parceiro, de longa data aqui já no Congesco, seja muito bem-vindo ao Congesco 2026. Fique à vontade, aí o palco é seu. Oi, Nanda, boa tarde. Obrigado pelo convite mais uma vez, pela oportunidade. Obrigado a todos que estão acompanhando. Sempre uma honra falar sobre gestão e um prazer falar sobre risco. Por estranho que possa parecer, falar de risco normalmente o pessoal tem assim uma certa aversão, uma certa ojeriza, mas é o tema em que eu, ao longo da vida e ao longo de quase 30 anos aí, trabalhando na área de gestão, acabei me especializando e estudando mais com o passar desses anos todos, né? E aí eu espero que vocês estejam vendo minha apresentação. Acho que está dando certo aqui o compartilhamento, né, Nanda? Então podemos seguir adiante aqui. A minha conversa de hoje aqui com vocês trata, como a Ananda comentou, a respeito de gestão de risco em ambientes de alta velocidade. E para que a gente entre nesse assunto, a gente precisa considerar o fato de que o risco ele não é mais uma fotografia, né? O risco está em movimento, o risco se modifica a cada momento, a cada novidade, a cada mudança de variável, a cada decisão política, mercadológica, socioeconômica, a cada mudança de temperatura no clima em que nós vivemos. Esse caldo cheio de ingredientes acaba se modificando o tempo todo. E é claro, né, a gente está sempre tentando se manter atualizado em relação a isso, e né, a má notícia que eu dou para todos vocês é que é impossível ficar absolutamente atualizado com essas modificações. A gente está sempre correndo, de certa maneira, um pouquinho atrás da perspectiva de influência que esses fatores que se modificam o tempo todo estão incidindo sobre a nossa organização e sobre a nossa tomada de decisão. Então, muito do que eu vou falar aqui, talvez eu traga algumas soluções, eu suponho que nem todas, e eu acho que seria muita pretensão dizer isso, mas o que eu trago aqui é justamente a provocação, né? E a minha ideia é instigar em vocês aí, colocar a pulga atrás da sua orelha para você olhar para dentro da sua organização e refletir se o que você tem está adequado ou não, se está minimamente seguro perto daquilo que a gente vê acontecendo, ou se, de fato, você, como eu, chega à conclusão de que a gente precisa ficar muito, muito alerta com tudo que está acontecendo, né? Então, nesse sentido, né, indo por esse caminho, vamos caminhando aqui rapidamente. Eu faço aqui uma primeira pergunta, né, e já uma provocação aqui para todos vocês que estão nos assistindo hoje. Há quanto tempo, né, a sua empresa ou a sua organização, seja lá qual for a organização em que você trabalha, não revisa os riscos que são incidentes sobre ela, né? Há quantos anos, ou há quantos meses, ou há quantas semanas você não revisa o seu mapeamento de risco? E mais do que dizer isso para vocês, eu gostaria de saber, né? Gostaria de ouvi-los. Então eu provoco aqui, coloco na tela um QR Code que, se você puder escanear, seja com o seu celular, com a câmera do seu notebook, aí você vai conseguir abrir uma pesquisa e
escolher qual é a opção, né? Pode ficar tranquilos que eu não vou divulgar nenhuma dessas informações, eu não sei quem respondeu o quê. Eu não vou dizer para o auditor que audita a sua organização que ela está há mais de um ano sem ser revisada, que a sua matriz de risco está há mais de um ano sem ser revisada. Fica tranquilo, aqui estamos em ambiente seguro, pelo menos nesse aspecto, né? Eu acho que isso aqui é uma reflexão muito interessante, porque muitas vezes a gente coloca lá no nosso procedimento de gestão de risco, né? Revisar pelo menos uma vez por ano, ou revisar sempre que houver uma modificação. Ou seja, você cria gatilhos que são fixos e que são estanques para provocar a modificação e a atualização desse levantamento de riscos, que é algo crucial para a tomada de decisão. Obviamente, você precisa saber quais são as consequências de uma tomada errada de decisão no caminho que você está trilhando, né? Tô aqui enrolando um pouquinho só para dar mais uns 30 segundos aí para quem mais puder preencher. Eu estou vendo aqui já são 36, 37 agora, pessoas que colocaram a sua visão. Peço aí que sejam absolutamente honestos ao colocar essa informação, porque isso ajuda a gente a discutir melhor esse ponto de vista, né? Vamos lá. A hora que bater aí nos 40 e pouquinhos, a gente vai para frente, porque senão também o nosso tempo vai se esgotando. Muito bem, muito bem. Eu acho que todos estão conseguindo acessar diretamente, né? Sem precisar colocar o código. Acho que o código ali é necessário só quando você entra pelo site, né? Quando você conseguir escanear, funciona muito bem. Bom, vamos lá. Já temos aqui, acho que, informação suficiente para trabalhar, né? E vamos ver o que que vocês acham aí que vai aparecer como maiores respostas ou quais itens são mais frequentes nessa breve pesquisa que nós fizemos aqui. Vamos lá. Olha só, surpreendentemente, né? A maioria das pessoas que responderam colocaram entre 6 meses e um ano. Há mais de um ano, 28%. Eu poderia ser é, mais provocativo ainda e colocar aqui há mais de 2 anos, há mais de 5 anos, sabendo que em muitos lugares é isso que a gente encontra quando, por exemplo, vai fazer auditorias de sistema de gestão, né? É a realidade que a gente encontra, e aqui a gente não tapa o sol com a peneira de jeito nenhum, né? Aqui a gente, de fato, precisa reconhecer os problemas para resolvê-los, então faz todo sentido a gente ser honesto nesse momento. E também, né, por incrível que pareça, ali 4%, então 4% de 47 ali, a gente está falando de uma ou duas pessoas, né? Muito pouca gente aqui colocou que fez essa revisão há menos de um mês. Então, olha só, né? Diante desse perfil aqui, pessoal, vamos lá, né? Mais uma notícia interessante que eu quero dar para vocês. Olha só, né? O mundo. Opa, eu estou me atrapalhando aqui com a galeria. Pera só um instantinho, eu já vou me organizar aqui. Aí deu certo. Opa, aqui deu certo. Olha lá, né, pessoal? O mundo ele não esperou que você revisasse sua matriz de risco. Muita coisa vem acontecendo nesse período que você deixou sua matriz parada, sua matriz esperando alguém revisá-la, né? Eventos geopolíticos, eventos climáticos, novas ameaças na área de segurança da informação, questões financeiras, cambiais, dificuldades e desafios logísticos, terremotos, né? Basta olhar aí para as últimas 24 horas. Copa do Mundo, né? Tudo isso vem acontecendo numa velocidade absurda. Se você revisou a sua planilha há mais de 30 dias, você já deixou de observar todos esses fatores que estão colocados aqui na tela como fatores de influência na sua tomada de decisão. Claro, né, que todas as empresas têm um viés mais voltado para a área, por exemplo, da qualidade, alguns têm mais, estão aí na jornada do meio ambiente, em outros casos, a tomada de decisões mais relevantes estão relacionadas a questões financeiras, né? Então, quer dizer, cada um tem aí sabe da sua dor e sabe do problema que tem para resolver. Mas o fato é que, de um jeito ou de outro, né, esse caldo que eu comentei com vocês no início, ele é composto por esses diversos ingredientes que vão se combinando e que vão se modificando. Então, olha lá, né? Assim, há menos de 30 dias mudou a situação no Oriente Médio, mudou o preço do petróleo, mudou o câmbio, mudaram as ameaças. A gente vê que cada vez mais aí estão usando inteligência artificial, inclusive, para invadir sistemas de segurança.
mudanças climáticas, obviamente, né? Se a gente, dependendo do tamanho da lupa que a gente utiliza, a gente também enxerga isso numa velocidade maior ou menor, mas tudo isso aconteceu nos últimos 30 dias. Se a gente ampliar isso um pouco mais, nos últimos 90 dias, né, a gente já começa a ter as imposições de tarifas dos Estados Unidos, a gente já tem eventos climáticos extremos lá em Minas Gerais, a gente tem uma mudança absurda, né, de diametral, como dizem por aí, no perfil e no cenário político nacional, inclusive com vistas às eleições que estão por aí. Então, todas as variáveis aí vão dançando, vão se modificando e vão mudando a maneira como as empresas tomam ah, suas decisões e seguem adiante de acordo com as suas políticas, com as suas estratégias, né? Se foi, então, há mais de 180 dias, meu Deus do céu, né? Há mais de 6 meses atrás, muitas outras coisas também se modificaram e, bom, basicamente a gente está dizendo que você, depois de olhar numa visão tão longa e tão distante, basicamente você está decidindo sobre uma empresa que não tem mais, que não é mais a mesma, né? Uma empresa que se modificou completamente. Um cenário, né? O pessoal aí que está acostumado com as discussões e a terminologia lá da ISO, né? A gente está falando aí sobre um contexto que é absolutamente diferente de um ano para cá, de um ano para cá, né? Nesses últimos 24, nesses últimos 12 meses, nesse último ano. É, e aí, né? Qual é a decisão que a gente precisa tomar, né? Assim, qual é para que caminho, para que direção a gente precisa ir? É muito difícil dizer, porque veja bem, né? A gente aqui está trabalhando com lupas de potências diferentes, olhando para um mês, 30 dias, 90 dias, um ano. Mas, cara, se você revisou ontem a sua planilha, ela já pode estar desatualizada, né? Você quer ver um exemplo? Essa apresentação que eu estou colocando aqui para vocês hoje, eu fiz ela há 2 semanas. Aqueles exemplos que estão ali já deveriam ser atualizados, já não são mais os mesmos. Aquelas variáveis e aquelas modificações já se modificaram mais uma vez. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Que isso é fluido, né? Que a questão relacionada à pressão sobre a decisão do tomador de decisão de uma organização é uma pressão perene, frequente, uma pressão permanente, né? Porque o risco, cara, ele não fica parado, né? O risco, ele é um processo, ele é algo que se modifica o tempo todo e que se modifica baseado justamente em tudo aquilo que influencia essa tomada de decisão e esses cenários que nós estamos avaliando. O risco já não é mais um evento, né? Ele é um fluxo que se combina, que se transforma e que a cada momento formam um cenário diferente para a tomada de decisão, né? Falando, então, obviamente, né, criando esse cenário catastrófico, esse cenário pré-apocalíptico aqui de que ninguém sabe o que está acontecendo dentro da organização, o que que a gente pode fazer, né? De que maneira isso tudo que eu estou dizendo impacta o nosso risco real, aquele que a gente precisa tomar conta dentro das organizações. Então, claro, ali, né? Dependendo de como a gente toma conta desses riscos, vários parâmetros dentro da nossa organização afetam aquilo que comumente a gente chama, né, de matriz de risco. O que que é a matriz de risco, né, pessoal? Dando um refresh aí do passado, não é a nossa intenção falar sobre conceitos de gestão de risco, mas sim essa preocupação de mantê-los sempre refletindo a realidade, né? Mas vocês vão se lembrar que a matriz de risco, ela basicamente, as matrizes mais básicas, elas cruzam dois conceitos importantes: severidade com probabilidade. Então, quer dizer, é a chance de alguma coisa dar errado, se a gente está falando nos riscos negativos, né? Risco de fato, na sua essência, aquilo que pode dar errado, é uma mudança na probabilidade de um cenário acontecer, e, de outro lado, a gente tem a severidade daquela ocorrência, ou seja, se acontecer aquele cenário, qual vai ser o tamanho da encrenca, né? Pegando um exemplo aí, eu preciso fazer um investimento de trocar de casa, né? Hoje eu moro numa casa, quero mudar para um apartamento. Fazer tomar essa decisão, eu posso ter dois caminhos: comprar um apartamento que já esteja pronto ou comprar um apartamento que esteja na planta, né?
Por um lado, eu vou ter o benefício de ter um preço melhor, provavelmente, comprando um apartamento na planta. Mas, por outro lado, eu tenho um risco relacionado àquela oportunidade, digamos assim, que é de eu não receber, de eu receber um apartamento diferente do que eu comprei, com defeitos, por exemplo. Ou seja, existe ali uma incerteza naquilo que eu vou obter lá na frente. Por outro lado, se eu vou comprar um apartamento que já está pronto, eu tenho a chance de visitá-lo, de conhecê-lo, né? Eu tenho a chance de colocar a bolinha de gude lá no box do banheiro para saber se o caimento para o ralo está correto ou não. Coisa que quando eu compro num papel, né, não tenho nenhuma condição de fazer aquilo, né? Eu não tenho como antecipar essas coisas. Então, né, a gestão do risco, ela é basicamente uma troca, né, de uma oportunidade pela incerteza de obter aquela oportunidade baseada em diversos fatores, baseada em diversas situações que são um pouco daquilo que a gente está colocando aqui na tela, né? Tudo isso, né? Por exemplo, falando em parâmetros operacionais, todas essas mudanças de parâmetros operacionais são influências que tornam a incerteza de se eu vou ter ou não um bom produto, um bom serviço, se eu vou realizar corretamente o meu trabalho, é, influenciam a incerteza de eu garantir que isso vai ser de acordo com o que eu previ. Então, esse aqui é o pulo do gato, né? Tem muita coisa o tempo todo tentando aumentar essa incerteza. Então, falando aqui sobre parâmetros operacionais, dependendo do tipo de organização que você tem, a gente está falando ali de volume, de produção, de capacidade, de número de falhas, de backlogs de manutenção, retrabalhos, ou seja, várias coisas ali me ajudam a monitorar esses parâmetros operacionais. Por outro lado, eu tenho mudanças que não sou eu que provoco, mudanças que vêm de fora. Mudanças na legislação, olha, o tempo todo, né? Dependendo do ramo de atividade em que você opera, a legislação muda e altera a maneira como você vai trabalhar. A gente está vendo, assim, recentemente aí, eu até preciso confirmar se isso foi de fato promulgado, a gente vê notícias de parlamentares, né? De que vai haver uma pressão para diminuir a quantidade de propaganda de bets durante os jogos da Copa. Né? Olha só, isso é uma coisa que está acontecendo ontem, anteontem, né? Nesses dias. Então, um movimento da sociedade que foi, por exemplo, utilizar esse veículo para vender um determinado tipo de produto que, na visão de boa parte da sociedade, é um produto deletério, né? Assim, é um serviço que prejudica, que vicia as pessoas e tal. Aí a gente também não vai entrar aqui na discussão do mérito disso, mas né, identificou-se ali uma ameaça e para coibir essa ameaça, estão bolando, a informação que eu tenho é que já passou por algumas comissões e talvez seja aprovada em breve, uma lei que vai impedir que durante a narração as bets sejam veiculadas. Então, isso é uma modificação que, para quem trabalha com isso, para as empresas de marketing, para as empresas de transmissão, de streaming, para as próprias bets, que são empresas regulares, que são consolidadas, que trabalham de acordo com a lei, é uma mudança do dia para a noite, né? Então, né, mudança de fora que a empresa não tem o que fazer, ela precisa se adaptar, né? Mudança de clima, de câmbio, de juros. Olha, se você depende de investimento, se você depende de matéria-prima importada, se você exporta o seu produto para fora, câmbio, juros, tarifas de transação internacional afetam diretamente o risco do teu negócio. E isso também muda o dia todo, todo dia, o tempo todo. A gente não consegue nem acompanhar de tão veloz que é essa mudança. E, logicamente, tem implicações muito grandes em questões operacionais, em questões financeiras, em questões reputacionais. A dependência das tecnologias digitais, né? Os sistemas também mudam, dados mudam, o nível de automação, a inteligência artificial, cara, o chat GPT já é ultrapassado, né? Aquilo que em 2022 para 2023 surgiu como né, disruptivo, vanguarda, né? Em 2025 saiu lá a ISO 42000 para tratar de gestão da inteligência artificial, ou seja, tecnologia muito recente já está obsoleta. O Cloud, né, o Gemini, essas ferramentas tradicionais de inteligência artificial generativa já estão sendo substituídas
pelas inteligências artificiais agênticas, que são aquelas que executam aquilo mais do que te trazem uma resposta. As IAs já estão conversando com elas mesmas, né? Já há transações em que o ser humano não interfere na transação. Uma responde para a outra e segue adiante. Então, como que nós vamos acompanhar isso, né? É muito difícil, é absolutamente humanamente, né? Impossível a gente estar atualizado por tudo isso, né? Claro, né, eu tenho dados que o tempo todo na minha organização me ajudam a perceber que o risco também está mudando. Então, dados de incidente, dados de o near miss aqui, né, o quase acidente ou as quase falhas, reclamações, desvios, anomalias, ou seja, aquilo que o sistema me traz como retorno de informação sobre o meu desempenho, obviamente, também são variáveis que me fazem perceber se o meu risco está ou não de acordo com aquilo que eu imaginava que ele era, se a probabilidade que eu tinha estabelecido está adequada e se a severidade é realmente do tamanho que eu imaginei que fosse. Então, eu preciso, de alguma maneira, ter tudo isso em mente, levar tudo isso em conta. Nós vamos chegar em uma proposta aqui, né? A gente já tem algumas soluções que não resolvem o problema, mas que chegam perto, né? Ou que nos ajudam a caminhar nessa direção. A gente monitora normalmente, quando a gente cria lá uma planilha, a gente está de olho no número final do risco. Não é? Quando você monta lá essa matriz de severidade versus probabilidade, ou você cria lá a APR, o HIRA, seja lá qual é o nome que você dá dentro da sua organização, a gente normalmente mapeia, mapeia, mapeia e chega lá no final e ele dá um número. Ah, o risco é 15. Bom, beleza. 15 quer dizer o quê? Depende do seu apetite ao risco, da sua tolerância ao risco. Pode ser que esse número seja um risco tolerável ou um risco não tolerável. Beleza, você tem uma política para isso e definiu o que é tolerável e o que não é. Você vai lá, mapeia todos, tem lá 1.000 cenários de risco dentro da sua organização. Você passa a olhar para quê? Para aquele número final, que é o número que diz se ele é ou não tolerável, se o risco é ou não aceitável. Mas muitas vezes a gente acaba esquecendo de monitorar os fatores causadores desse risco, de monitorar aquilo que leva à ocorrência dessas situações para aumentar ou para diminuir a minha preocupação, para calibrar a minha tomada de decisão sobre se, por exemplo, eu preciso descontinuar um fornecedor porque ele tem recentemente sendo acionado por muitas questões trabalhistas lá no Tribunal de Justiça do Trabalho, por exemplo, ou se ele tem aparecido na mídia com muita frequência e tem, por exemplo, a possibilidade de provocar uma implicação reputacional na minha organização, porque eu contrato aquele terceiro, ou porque ele trabalha em meu nome. Eu só vou descobrir isso quando o risco já se materializou. Eu só descubro isso quando o cenário, né? Quantos daqui de nós, né? Eu não sei se vocês, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, fizeram ou conhecem alguém que aplicaram lá no Banco Master quando os juros eram excessivamente atrativos lá no passado, né? E pouca gente desconfiou, né? Ou algumas pessoas desconfiaram e não entraram nessa situação, e muitas outras não desconfiaram, entraram e acabaram tendo dificuldades posteriormente. É, a gente só descobre isso ou só se dá conta quando aparece no jornal, quando aparece na mídia, quando aparece direto, né, o caos provocado, né? Quando Inês já é morta, como diz o outro. Qual que é o pulo do gato, né? Qual que é a nossa falha nesse processo todo? É não monitorar os fatores que afetam o risco. E mais do que isso, em muitas situações, não entender quais são os fatores que afetam o risco. Então, ter essa clareza sobre o que afeta cada um dos cenários de risco, eu saber que, por exemplo, o risco de contratação de uma pessoa que vai trabalhar na área financeira da minha empresa está diretamente relacionado, por exemplo, ao histórico daquela pessoa, a experiência que ela tem, a competência que ela tem, obviamente, o ambiente familiar em que ela vive. Ou seja, eu tenho várias maneiras ou vários pontos que podem fazer com que esse meu risco seja majorado ou diminuído, né? Aumentado ou diminuído, com base no acompanhamento desses fatores. É claro, né, que isso é difícil,
porque eu não tenho condição de acompanhar 24 horas por dia, de ficar online em cada um desses cenários ou em cada uma dessas situações que podem afetar esse processo, né? Então, de certa maneira, o que a gente está sempre precisa mapear e entender e compreender que o sistema de gestão de riscos ou que a maneira como os riscos se comportam dentro da minha organização precisa ser, né? É o primeiro, que é isso eu não modifico, ele é assim simplesmente, né? Ele é um sistema vivo o tempo todo, devido a essas mudanças constantes em todas as variáveis. O perfil do risco ele acaba sendo ali um contínuo, né? Ele acaba sendo algo que se modifica a cada momento e que eu preciso parar de pensar apenas num retrato periódico e mudar essa chave para uma visão mais contínua. Lógico, né? Se hoje o seu processo prevê que você tem que revisar a sua matriz de risco a cada 2 anos, você não vai passar isso para uma revisão diária, não é isso, né? Porque senão você vai parar de fazer outras coisas e vai fazer apenas gestão de risco. Né? E não é isso que a gente prega, porque é, mesmo assim você estaria desatualizado, além de estar deixando um monte de coisas para trás, né? Então, quer dizer, a ideia não é que você faça apenas isso, né? Mas de que de alguma maneira você encontre mecanismos que permitam monitorar isso para você, né? Mas um passo que você tem que dar antes é entender como essas coisas funcionam, né? Então, eu tenho lá os fatores de causadores do risco que afetam a probabilidade ou que afetam a severidade do risco. Eu preciso encontrar um jeito de monitorar a modificação desses fatores, né? Para entender quais são esses fatores, inclusive, a gente tem ferramentas muito interessantes aí na caixa de ferramentas da gestão de risco, aí no repertório, né, de ferramentas de gestão de risco. Alguns de vocês já devem conhecer, eu recomendo que vocês olhem, se não conhecem a ISO 31000, que é uma caixa de ferramentas, né, uma lista de ferramentas aplicáveis para a gestão de risco, e algumas daquelas ferramentas servem justamente para a gente mapear quais são esses fatores. Ferramentas como Rasop, né, ferramentas como What If, né, e se, né, determinada coisa acontecer, como é que o risco se comporta, são mecanismos que te ajudam para os cenários principais, né, para aqueles cenários mais relevantes para a sua organização, você entender essa causalidade, né, a relação de causa e efeito que existe entre esses fatores e os cenários que decorrem desses fatores. Se a gente, portanto, né, tiver consciência sobre quais são esses fatores, eu vou ser capaz de buscar, né, e longe de mim aqui também dizer que existe uma solução definitiva para isso, mas buscar um mecanismo para monitorar de uma maneira mais contínua esses fatores causadores, aquela temperatura, aquela pressão, aquela mudança de legislação, aquele cenário no meu fornecedor, aquela presença na mídia do meu parceiro de negócio, ou seja, cada um daqueles fatores que afetam os riscos que eu tenho hoje, de maneira que isso gere, né, isso dispare alertas obviamente, né, a percepção de anomalias no comportamento desses fatores, então eu vou saber, opa, apareceu ali um fornecedor meu sendo citado no Jornal Nacional. Tenho aqui um monitoramento, tem empresas que fazem esse tipo de monitoramento, ou mais do que de Jornal Nacional, né? Mais rápido do que isso, até ali na rede social, onde as coisas acontecem praticamente imediatamente. Eu tenho muitas ferramentas que me ajudam a monitorar isso tudo. E aí posso tomar conta dessa gestão, tomar conta desses fatores através desse monitoramento, gerando, né, ou tentando responder a cenários dinâmicos, que, claro, né, como decorrência da mudança dos fatores, acabam se modificando a cada momento. Eu não tenho mais ali uma tabela fixa, eu tenho um dashboard, eu tenho um gráfico, né? Eu tenho um sistema de farol que me alerta quando um desses cenários se apresenta além dos limites que eu estabeleci, para que tome a decisão adaptativa, né? Para que, claro, né, a cada momento a decisão seja associada àquela situação efetiva, né? A pergunta deixa de ser, né? Quando temos que revisar essa matriz, né? Ou seja, já no meu procedimento, lá na minha norma zero de riscos, aí aproveitando a palestra anterior em que o pessoal estava falando sobre controle de documentos, né? A minha norma matriz, a norma mãe sobre gestão de riscos, né? Ao invés de eu dizer que eu tenho que revisar uma vez por ano, eu passo a olhar para os fatores que fazem aquela mudança acontecer, os fatores que influenciam
a gestão de risco e os cenários de risco, que são, em última análise, aquilo que eu posso de fato experimentar na prática como uma ameaça ao meu negócio, né? Eu vou continuar aqui, claro, né? A gente tem uma série de coisas para discutir, mas eu vou dar uma passadinha aqui no chat para ver se tem alguma questão que está relacionada com aquilo que a gente já vem comentando aqui, ou se por enquanto o pessoal está apenas se apresentando e vamos lá. Aqui tem o pessoal aqui que estava com problemas de som no Zoom. Pá, pá, pá. Opa, aqui tem um comentário do Alessandro que disse aqui que está fazendo isso há mais ou menos um mês. Eu imagino que você esteja comentando que está revisando a matriz de risco há mais ou menos um mês, né? Normalmente são processos longos mesmo, né, Alessandro, que dependem aí de comitês, né? Depende de muitas pessoas envolvidas nesse processo. E aí, né, num cenário como esse que a gente está pintando, é difícil a gente esperar uma tomada de decisão levar tanto tempo. Na verdade, eu imagino que vocês vão chegar em um momento em que você tem um cenário possível de riscos, e aí que você passe a acompanhar os fatores que afetam esse risco, para não depender de revisar a matriz para tomada de decisão, né? Você já vai ter ali a decisão sendo tomada baseada nas variáveis, baseado nos resultados dos seus fornecedores, baseado nos resultados do seu processo, baseado no monitoramento ambiental que você faz no lançamento de efluentes. Então, quer dizer, eu olho para os fatores e deixo de olhar um pouco só para o resultado da matriz final. Deixa eu ver aqui, tem mais, ó, na organização temos padronizado realizar todo ano com avaliação de eficácia de ações semestralmente. Então, quer dizer, você revisa minimamente anualmente, e aí a cada 6 meses você olha se está funcionando, né? Imagina a avaliação de eficácia está relacionada à eficácia dos controles, né? Se os controles são capazes de reduzir de fato aquele risco a um cenário aceitável. Perfeito, Flávio. Risco ativo por dia e horas, né? As matrizes de risco apoiam ações preditivas, não deveriam, né, agir nas preditivas, na predição de um risco e não apenas nas visões reativas, claro, né? Assim, isso seria o ideal. Gente, eu sei absolutamente da dificuldade que é fazer isso, né? Aqui a gente não tá. Não me faço aqui de um demiurgo, não, né? Eu não tenho a solução para todos os males de maneira alguma, mas é uma boa provocação, com certeza, né? Você ser capaz de tomar a decisão no momento em que as questões ali acontecem, né? Vem aqui uma pergunta, acho que é da Sara, né? Quais ferramentas indicadas para gerenciar riscos, considerando também o monitoramento das ações mitigadoras, prazos e responsáveis? Bom, tem várias ferramentas, né? Ferramentas para fazer a gestão de risco como um todo, ou seja, mapeamento dos cenários, pontuação da severidade, probabilidade ou outros fatores que eventualmente vocês tenham associadas àquele risco. ah, Todas elas, ou boa parte das que eu conheço, sinceramente, assim, a minha empresa, por exemplo, a PM Análise, ela fornece um software chamado PM Driver, em que um dos módulos que nós temos é o módulo de gestão de risco, e ele tem essas possibilidades, né, de monitorar de acordo com o que você determinou ali, a frequência, a probabilidade, a severidade das questões relacionadas à sua matriz de risco, planos de ação, obviamente, prazos e responsáveis. Acho que a maioria das ferramentas fazem isso, né? Mas uma coisa que é muito importante que haja, e aí a nossa ferramenta, que é a que eu conheço, tem, né? Sei que outras no mercado tem também, mas é uma coisa bem importante de você buscar quando estiver procurando, é a capacidade e a clareza com que você extrai as informações daquele mapeamento. Ou seja, tem que ter um bom dashboard, né? Tem que ter um bom Power BI ali que, em tempo real, seja capaz de mudar e de mostrar para vocês como aqueles cenários se modificam. É, Coisa bastante interessante nesse processo é que, e aí, mais uma vez, aí puxando um pouco da brasa para minha sardinha aqui, né, Nanda? Você vai me permitir que eu faça isso, obviamente. De novo, no PM Driver, né, tem uma solução que nós temos que é uma verificação em campo da eficácia dos controles. Então, você mapeia o risco e mapeia os controles. Você tem lá um dos módulos, que é o GoCheck, dentro do PM Driver, em que você vai a campo com o seu dispositivo mobile e você avalia, tira foto, né? Avalia como eficaz ou ineficaz a implantação daqueles controles. Quando você diz que ele é, por exemplo, ineficaz, e você sincroniza os dados com a matriz, o risco lá atrás ele aumenta, né? Porque se um controle é ineficaz, portanto, ele não foi capaz de mitigar aquele risco.
Então, aquela presunção que havia de que o controle reduzia um risco potencial para um risco real baixo, ela é desfeita e o risco aumenta. Então, essa é uma tentativa que a gente tem, que, claro, depende de alguém ir a campo olhar, né? Não faz isso automaticamente, mas permite que você tenha uma dinâmica maior nessa gestão de riscos, né? Então, eu acho que isso é um caminho bem interessante aí, um caminho talvez intermediário na busca aí do sistema atualizado, né? Aqui o Cairo, ó, o Cairo da Coabriel, parceiro nosso aí, cliente da PM Análise aí, dizendo aí que nós ajudamos no processo de gestão de risco. A Coabriel foi recentemente aí certificada na ISO 9001, com grande sucesso aí, e sem dúvida, né, também para a ISO 9001, o mapeamento de riscos é um fator crucial, né? A base de todas as normas da família ISO, né? E o Alessandro volta aqui, são 13 setores, é bem demorado, tenho certeza disso. A gente, né, implantando e auditando sistemas de gestão aí há 30 anos, Alessandro, a gente sabe do sofrimento que é e eu me compadeço aí de sua dor, né? Eu sei da dificuldade que é, e é isso que torna também trabalhar com isso tão interessante, né? Mais do que fazer avaliação de risco, você precisa lidar com pessoas o tempo todo. Então, isso é certamente algo desafiador, né? Bom, de página aqui, né, pessoal, chegando e indo adiante aqui no na nossa discussão, né, nessa ideia de que para eu garantir um monitoramento contínuo dos riscos, eu deveria ir nos fatores, né? Eu trouxe aqui uma tabela. Eu acredito aqui que esse material vai ficar disponível para vocês através aí de um e-book, né, ou de um compêndio aí de todas as apresentações. Então, fiquem à vontade aí para analisar depois, inclusive, e entrar em contato, conversar com a gente, inclusive, sobre maneiras de fazer isso dar certo, né? Mas, né, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de situações em que eu ao pensar no cenário de risco, né, eu posso desdobrar isso nos fatores que alteram aquele risco. Eu preciso pensar nessa situação. Então, pensando aqui num cenário de um ataque cibernético, né, fatores que alteram, né, que afetam esse risco, que podem torná-lo presente, torná-lo real e aumentar o seu impacto ou diminuir eventualmente, né? Podem ser, por exemplo, exposição de sistemas, né? Meus sistemas de informática expostos, vulneráveis, né? E o comportamento do usuário pode ser um outro fator também. Então, como é que eu vou fazer para monitorar esse aumento ou diminuição de risco? Eu vou ter que ter indicadores que meçam esses fatores de alteração, que meçam essas variáveis que, no final das contas, é quem provoca aquele risco lá na frente. Então, posso ter, né, no meu sistema, e aí, nesse momento, a coisa vai se tornando mais concreta, e vocês estão vendo que o que eu estou falando aqui não é tão primeiro que não é tão futurístico assim e nem tão difícil. É claro que vai ser difícil se você tentar implantar tudo isso aqui ao mesmo tempo agora, né? Tudo de uma única maneira, num único momento. Isso normalmente é um problema. Então, o normal é a gente fazendo isso por etapas, ou por cenários, ou por os meus top 10 risks, ou então por um assunto que me é um problema mais presente no momento, sei lá, de repente o meu maior problema nesse momento é acidentes do trabalho, então eu vou trabalhar principalmente para reduzir os riscos de acidente. Então eu consigo me concentrar no monitoramento dessas variáveis. E isso que eu tenho, eu monitoro desvios observados, eu monitoro, eu faço inspeções, eu tenho registros de quase acidentes. A única questão é que a matriz de risco não conversa com essas informações. E aí eu estou falando isso porque eu estou do outro lado também. E eu sei que alguém aí que está assistindo a gente pode estar levantando a mão e dizendo assim: não, na minha empresa isso funciona. É, e eu acho que pode ser que haja mesmo, mas com certeza não é a grande maioria. Na grande maioria dos casos, você tem uma matriz de risco, fica guardada na gaveta, que fica guardada lá numa pasta de auditoria, que você vai mostrar para o auditor lá no final do ano. Enquanto isso, tem uma série de indicadores que são aqueles que você faz por obrigação, porque o auditor vai pedir ou porque tem um cliente que te exige, mas eles de fato não geram informação para tomada de decisão e para conexão entre essas coisas todas. Né? Isso é o seguinte, né? Numa empresa que tem lá um sistema de gestão de segurança da informação implementado, ela monitora o número de vulnerabilidades críticas, ela monitora quais são os sistemas que estão sem atualização há quanto tempo. Cara, tem software para isso, tem sistema de monitoramento para isso.
Agora, com que frequência isso vai lá no risco e aumenta a probabilidade? Quando aumenta, por exemplo, o número de vulnerabilidades críticas. É disso que a gente está falando, né? Probabilidade quer dizer a chance de alguma coisa acontecer. E a gente monitora isso, por exemplo, lá no PM Driver, né? É um sistema que está disponível tá na internet, né? Você acessa ele pela internet, mas ele está em um servidor dedicado, tem uma série de controles lá, né? Tem espelhamento, backup, tem firewall, tem anti-malware, tem um monte de ferramentas lá que monitoram essas tentativas de entrada. Teve momentos em que nunca conseguiram entrar, mas em que a gente monitorou um aumento expressivo na quantidade de tentativas. De um dia para o outro, começou a ter assim milhares de tentativas, é, provavelmente feitas por um robô, quer dizer, algum robô começou a atuar. A gente foi rastrear lá e descobriu que isso vinha lá acho que era de Bangladesh, né? Um cenário bem prosaico, assim, alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que a gente faz. Mas aquilo levantou para a gente um alerta de que a gente deveria calibrar as nossas defesas, calibrar o nosso canhão para uma determinada, nossa bateria antiaérea, melhor dizendo, né? Determinada direção. Então aquilo levou a gente a uma tomada de ação que fez com que eu percebesse o risco aumentando naquela situação. Então essas coisas elas estão conectadas, né? Elas estão associadas umas com as outras e elas devem, né? Deveriam fazer você mudar o seu comportamento na hora de enxergar o risco, não como uma lista de registros, mas como um piloto, né? Um mecanismo que aumenta a minha possibilidade de tomada de decisão rápida, né? E a gente pode pensar aqui em todos os outros. Se você olhar para aqui, para todos esses cenários, ó, se eu estou olhando para o risco de interrupção na cadeia de suprimentos, a dependência de fornecedores, riscos logísticos, cenários geopolíticos são fatores, obviamente, né? E para monitorar isso, eu vou monitorar lead time de entrega, atrasos, né? Concentração em fornecedores, ou seja, a minha dependência de um único de fornecedor, ou de mais de um de fornecedor, mas em que ele usa só uma rota de escoamento. Então, se houver um acidente no Rodoanel aqui em São Paulo, por exemplo, metade das empresas de São Paulo ficam com problemas, porque tudo vem do interior por ali. Eu tenho que criar rotas alternativas, eu tenho que ter entrepostos, eu tenho que ter maneiras diferentes de lidar com essas contingências, né? Mas eu monitorar isso no tempo o mais real possível, e a maioria das coisas que estão aqui hoje, a gente já é capaz de monitorar quase online, né? Numa frequência muito grande. Eu recentemente vi, e já está se tornando frequente, né? Para quem é da área de compliance que precisa implantar um sistema de integridade, ou precisa implantar lá as normas 37001, ISO 37301, precisam lidar com um assunto que é a due diligence, né? A avaliação do background de fornecedores e de pessoas. E tem várias ferramentas que fazem esse acompanhamento que fazem essa medição, né? Que fazem essa análise do diligence. Até um tempo atrás, essa análise era feita como eram feitas as matrizes de riscos, né? Ou como elas ainda são feitas. Uma vez por ano, né? Eu vou lá comprar de um fornecedor novo. Antes de eu fazer a compra, é um fornecedor importante, um contrato grande. Antes de eu fazer a compra, a minha política lá diz que eu preciso fazer uma due diligence daquele fornecedor. Beleza, eu vou lá, ou eu faço por conta própria, eu contrato uma empresa que vai e faz lá, tira lá, como se diz no popular, né? Tira lá a capivara do fornecedor. Quer dizer, aquela lista pregressa ali dos processos, quem são os donos, os sócios, as propriedades, problemas que o cara tem do passado, né? Problemas trabalhistas, uma série de coisas lá que ele tira. Bom, beleza, tira daqui um ano. Eu só vou olhar de novo para aquilo daqui a outro ano, ou seja, em 12 meses eu volto para tirar uma nova foto. Cara, muita coisa acontece nesses 12 meses, né? A chance de daquele cenário que eu avaliei 12 meses atrás ter mudado nos 12 meses seguintes é muito, muito grande, né? Então, hoje existem ferramentas que você contrata, né? Um software, por exemplo, em que você contrata, beleza, você tem lá uma quantidade de consultas que você pode fazer por mês ou por ano, tem, né? Cada um tem o seu contrato. Mas ele tem um monitoramento em tempo real que olha para a presença na mídia, que olha para a atualização de processos lá no Jus Brasil ou em outros mecanismos né, que se apliquem aí. Ela tem uma ferramenta em tempo real, ou seja, a cada momento você pode entrar lá e consultar um painel, um dashboard com os seus fornecedores
que vão mostrar se ele é um red flag, né? Se ele é um farolzinho vermelho ou se ele é um farolzinho verde. E aí você toma a decisão na hora, né? Se vai comprar ou não o próximo lote daquele fornecedor. Esse é um exemplo, né? Assim, é uma possibilidade de monitoramento em tempo quase real. A gente sabe que sempre tem um delay, obviamente, né? Não dá para fazer nada em 100% de maneira 100% atualizada, mas que ajuda. Uma coisa que a gente vê isso, né, um exemplo de monitoramento em tempo real, são monitoramentos climáticos, né? Assim, o pessoal que trabalha lá com, por exemplo, o agronegócio tem um monitoramento quase em tempo real também da previsão do tempo, porque aquilo influencia diretamente nas suas operações. Então, esses caras já estão acostumados a lidar com risco e com mudança nos fatores de risco, sem saber, ou sem nunca ter ligado uma coisa à outra. Na prática, o que ele está fazendo é aquilo, né? É fazendo essa tomada de decisão baseada na mudança que a variável traz, né? Outra coisa é a gente ver lá os painéis da Bloomberg, né, que trazem informações de ações, de cotação, né, que ali, por exemplo, está trabalhando ali no risco financeiro. Olha, né, quando eu olho para as variáveis relacionadas ao risco financeiro, eu normalmente tenho a possibilidade, é caro pra caramba, né? O painel lá da Bloomberg, Bloomberg é muito caro, mas você tem empresas que oferecem isso de uma maneira um pouco, talvez um pouco não tão atualizada, mas com qualidade parecida, num preço mais razoável. Quer dizer, essa informação. E onde eu não tenho, eu consigo buscar. O meu sistema hoje ele é todo conectado, cara, nas empresas. Lógico, né? De novo, eu estou pensando aqui no geral, tem as exceções, e talvez tenha, isso possa variar de acordo com o porte da empresa, mas as pessoas já fazem mais o apontamento no caderninho, né? Quer dizer, tudo está em sistema, tudo está, no mínimo, em uma planilha de Excel. Então, é possível, com inteligência, conectar essas variáveis com os seus resultados, né? Assim, acho que um caminho interessante para a gente implementar esse tipo de visão, e aí eu proponho aqui, né, um passo a passo que deveria ser seguido pelas empresas e que eu acho que é o caminho para chegar nessa visão, é o que a gente tem feito em alguns clientes. Você, né? Primeiro, ah, ter a percepção, ou pelo menos entender como é que o risco se comporta diante das variáveis. Então, revisar esse seu levantamento de risco, e nesse levantamento, isso é raro da gente ver acontecer. Tem muitos mapas de risco que não tem lá uma coluna ou um campo para fator de risco, que em última análise é a causa, né? São os fatores que causam ou modificam aquele risco. Isso é bem importante e algumas ferramentas já têm. É, a nossa já tem, por exemplo, e algumas planilhas a gente já consegue colocar, depende aí também de cada cenário atual aí, mas você entender o fator que afeta o risco, o fator que altera o risco, isso nem todo mundo faz. Pois eu defini o que a gente chamou aqui de Key RIs, né, indicadores críticos de risco, né, os indicadores importantes, principais indicadores de risco que vão me ajudar a monitorar esses fatores, que vão me ajudar a acompanhar essas variáveis que podem afetar o risco associados àquilo que a gente tinha colocado aqui na tela anterior. Claro que como um exemplo muito, muito limitado, né? Cada um tem um cenário absolutamente diferente do outro, mas em tese, né, o que está ali na coluna dos indicadores são os meus Key Risk Indicators, né? Assim, aqueles riscos que têm a ver com o meu risco de uma maneira mais explícita. Então, quer dizer, eu vou criar esses indicadores. Todo indicador eu preciso normalmente criar limites de controle, então eu boto ali onde é que eu vou ter limites de ação quando ele, né? Quando o dólar baixar de tanto, eu vou mudar a minha política de compras, quando o dólar subir para tanto, eu vou voltar à política anterior. Então, quer dizer, eu tenho ali limites de controle que me acendem o alerta para poder tomar conta disso. Conectar o resultado final, né? Assim, ó, indicador, conectar incidentes, desvios, resultados de auditorias, né? Tudo isso, de alguma maneira, precisa estar conectado. Em tese, né? E aí tem exemplos muito claros disso, e a gente consegue fazer isso também cruzando módulos diferentes, né? Eu tenho lá uma matriz de risco, um módulo de gestão de risco e um módulo de incidentes. Quando eu registro um incidente que está associado a um cenário de risco, efetivamente, aquilo me acende um alerta para dizer o seguinte: olha, cara, volta no mapeamento de risco, porque aquela probabilidade que você definiu lá como muito baixa não é tão baixa assim, porque nós estamos vendo que aconteceu um cenário efetivo. Então a probabilidade é provavelmente maior, né?
Por outro lado, né, eu mapeei um cenário de um risco efetivo lá em que a severidade que eu coloquei para ele, eu coloquei assim, ó, queda de trabalho em altura, eu coloquei que a severidade é 2. Ninguém pode se machucar, é algo tranquilo, não vai acontecer nada. Mas aí acontece acidente, o cara cai da altura e tem lá danos permanentes, por exemplo, danos severos ou até uma fatalidade. Você consegue olhar para aquilo e falar assim: olha, eu preciso voltar lá no mapeamento de risco e aumentar a severidade. Ela não era tão baixa quanto eu achava que era. Pode acontecer algo muito pior. Então, eu tenho conexão entre essas coisas, né? Eu preciso revisar esses cenários continuamente, né? Ou em uma frequência maior. Ainda que eu monitore os fatores, eu preciso estar o tempo todo olhando para esses fatores e a maneira como influencia nos cenários de risco. E tirar o risco a rotina executiva, né? Assim, a rotina estratégica da empresa. Quer dizer, quantas reuniões de análise crítica os diretores fazem com a planilha de risco debaixo do braço? Né? Quantas eles usam o RASOP lá, que é um risco de um nível mais alto e também menos detalhado, mas é um princípio, né, de um mapeamento de risco. Quantos fazem isso olhando, né, para o meu para os meus incidentes recentes, né? Então, é impressionante como a gente ainda acaba fazendo muitas atividades dentro da organização apenas como algo protocolar e não como algo que é decisivo, né? Que faz eu mudar a maneira como a decisão é tomada pela organização. Ou seja, a gente precisa utilizar essas ferramentas de fato a, na natureza em que elas foram criadas, para serem ferramentas que me sejam úteis para tocar o meu negócio de uma maneira mais lúcida, né, com menos incerteza, que sempre vai existir, obviamente, mas que me ajude a dar uma finalidade maior do que ser apenas um registro para ser mostrado em auditoria, né? Então, eu acho que isso é um ponto de virada bastante importante em qualquer organização, enxergar, né? Enxergar de que maneira todas essas ferramentas podem me serem úteis, né? Quando eu toco o meu negócio, né? Não tem mais como a gente fazer uma gestão de risco apenas baseada nessa regra, né, de tempo. Ela não deve mais. Tudo bem, eu acho que até de acordo com o que está em normas, assim, a gente consegue atender os requisitos da norma, tal, mas para aquilo ser algo prático e para aquilo ser útil, e voltando na pergunta fundamental aqui que a gente precisa se fazer, né? Para essa ferramenta fazer sentido para o negócio, porque se ela não fizer sentido para o negócio, ela tem que ser descartada imediatamente, né? Ela só deve ser utilizada se o negócio se beneficiar dela de alguma maneira, né? Ou melhorando a reputação, ou reduzindo o desperdício, ou aumentando o faturamento, ou reduzindo acidentes. Quer dizer, o negócio precisa se beneficiar daquilo. Se ela não tem essa característica, né? E para que ela não tenha, eu tenho que parar de olhar apenas para o calendário, né? Eu tenho que chegar numa empresa como auditor, por exemplo, né? A gente fica felicíssimo assim, e é muito raro, obviamente, né? Mas quando a gente entra lá num mapeamento de riscos e você vê 20 revisões, revisão 40, né? Assim, revisões que acontecem mensalmente, ou que elas se fragmentam, né? E essas planilhas estão em cada processo separadamente, cada processo toma conta do seu. Isso é mais uma indicação, né, de que a planilha e que um mapeamento de risco é útil, né, e que nos atende nessa situação, tá? Bom, estamos aqui caminhando já para o fim, né? A gente já está com poucos slides aqui para projetar, pessoal. Então, fique à vontade aí, aproveita, porque ao final aqui eu vou dar uma corridinha para sobrar um tempinho para a gente conversar, né? Aproveita esse tempo aí se vocês tiverem alguma pergunta, alguma colocação para fazer. Né? Eu preciso ter gestão de risco capaz de acompanhar a velocidade do negócio, né? Ela precisa de novo, né? É mais uma provocação filosófica, né? Do que uma solução prática aqui que eu tenho, que a gente tenha muitos esforços que vão se combinando para garantir que a gestão de risco acompanhe essa frequência, acompanhe esse dinamismo, né? Que ela responda a essas diversas variáveis e diversas modificações, é, tornando-se cada vez mais fortes, né? O termo aqui usado como resiliente, né? Na verdade, vocês devem conhecer aí o livro do Nassim Nicholas Taleb chamado O Antifrágil, né? Que é a empresa, ela passa por todos esses cenários e mais do que simplesmente aguentar, ela melhora, né? Assim, ela se torna cada vez melhor. E quando a gente usa o risco para provocar essa mudança decisiva na organização,
Isso é uma mudança de chave, né? Isso é de fato, aquilo que muda o resultado do jogo, porque a gente, de fato, passa a utilizar essa ferramenta como algo útil, né? E aí, a última pergunta provocadora, eu não vou colocar aqui uma enquete para vocês responderem, não, mas pensa, né? Só pensa aí em silêncio, né? A sua gestão de risco, ela acompanha o seu negócio? Ou ela está lá atrás, observando o negócio indo lá longe, né? E eu tentando atualizar, né? Quando eu falo em atualizar a matriz de riscos, você já pode desconfiar, né? Porque se ela está desatualizada, quer dizer, o negócio já foi para frente e ninguém olha para o seu mapeamento de risco, nem olha para os riscos do negócio para tomar essas decisões, né? Então, a última pergunta aí provocativa, com isso aqui eu também já finalizo minha apresentação aqui e deixo os contatos para que vocês falem comigo mais tarde, né? Coloquem aí as perguntas que eventualmente vocês tenham, mas a gente está sempre aberto aí para discutir qualquer questão relacionada à gestão e ainda mais relacionada a risco, onde a gente gosta muito. E também gosta de provocar, né? Então eu acho que isso fica aberto aí o canal também. E assim, e acho que talvez uma última mensagem é que eu faço parte desse problema também, né? É lógico que eu não tenho a solução para isso, porque eu também estou o tempo todo, eu e os meus parceiros de negócio, meus sócios, consultores, a gente está o tempo todo reagindo a essas questões, né? A gente não provoca as tendências, né? A gente acompanha o mercado e tenta entender como ele funciona e responder a essas mudanças da melhor maneira possível. Então, nesse caminho, eu acredito que a gente tem sucesso quando a gente, pelo menos, busca essa lucidez, né? Essa clareza de situação que nós estamos hoje, que a de que certamente aqueles sistemas estáticos e parados já não correspondem mais à realidade, né? São, como diriam também no passado aí, dirigir um carro olhando para o retrovisor. A gente só está olhando para o que já aconteceu. E aí já foi, né? E aí a gente já perdeu a chance de ser disruptivo, de ganhar mercado, de se beneficiar do risco, que é a oportunidade que ele traz, né? Bom, pessoal, é isso, né? Fiquem à vontade aí para. Deixa eu ver aqui alguns comentários aqui que ficaram para trás. Nanda, você vai me policiando aí, porque agora que eu já terminei, eu vou começar a bater papo aqui e você sabe como é, né? A Maria Cláudia que coloca, a ISO 9001 é perfeita em relação a isso. Por exemplo, no requisito de não conformidade de ação corretiva, ela coloca como atualizar riscos e oportunidades, se necessário. Quer dizer, ela provoca a necessidade, é a natureza do ciclo PDCA, né? Que você execute, planeje, execute, erre indo com esse erro e execute um pouco melhor da outra vez. Então, esse ciclo precisa fechar desse jeito e a matriz de risco muitas vezes fica para trás nesse momento. É interessante que muito antes até do assunto risco, a mentalidade risco, né, o risk-based thinking aparecer aí nas ISO 9000, na ISO 9001 principalmente, mas em todas elas desde 2012, o setor automotivo já dizia isso, né, quando ela tinha lá a ferramenta do FEMEA, já havia a obrigatoriedade de você, com base nas reclamações do cliente, atualizar o FEMEA o tempo todo, né? Então, esse ciclo já é conhecido há muito tempo e a gente já fazia isso e vê que funciona, né? Funciona. O desafio é a gente fazer isso cada vez num ritmo mais adequado, né? Aqui tem uma pergunta sobre, né? Você poderia sinalizar qual modelo você utiliza e qual a sua rotina? Bom, a gente trabalha, eu imagino que a pergunta esteja relacionada à minha própria empresa, né? Lá na PM Análise. Nós somos uma empresa de consultoria que tem muitos desafios, obviamente, mas hoje, por exemplo, nós estamos nesse momento na demanda da segurança da informação. A gente já tem muitos controles, já tem um sistema implementado, mas a gente está buscando a certificação. Então, a gente está nesse momento utilizando nossa própria matriz de risco, o nosso módulo de gestão de riscos do PM Driver, conectado com o módulo de monitoramento que ele tem, onde a gente também analisa os resultados do processo, e esses módulos conversam para que ele me indique qual risco está aumentando ou está diminuindo. A gente hoje não consegue fazer isso diariamente, por exemplo na frequência que talvez fosse ideal, né? Mas a gente olha pelo menos uma vez por mês para todos esses cenários e tenta adaptar essa modificação àquilo que a realidade se mostra.
Então, assim, mais do que modelos filosóficos, né? Se a gente utilizar aquilo que a gente já tem, um bom mapeamento de risco, bons indicadores conectados e funcionando, a gente já chega aí num bom resultado, né? Bom, tem mais aqui alguns comentários. Cheguei, peguei a condução da prática da gestão de riscos esse ano, então ainda estou me qualificando. Gostaria de saber se todo risco obrigatoriamente precisa ter um controle. Exemplo, temos uns riscos de mudança na composição de diretorias nesse caso. Como poderíamos ter o controle desse risco? Primeiro, nem todo risco precisa ter controle, né? Assim, né, uma das soluções para tratar de um risco é a decisão de você correr aquele risco, você aceitar o risco. Então, tem riscos que você pode aceitar e alguns você precisa controlar. Você precisa ter um critério para decidir qual é qual. Então, depende do apetite ao risco. E aí tem, né, tem muita literatura sobre isso. A ISO 31000 dá boas dicas sobre esse assunto. Então, se você procura material, vai na 31000. Bom, muitas vezes o controle ele é monitoramento, você não impede, mas você acompanha quando a mudança acontece e tenta lidar com as decorrências daquelas mudanças, né? Pode ser um bom caminho. Excelente, Flávio, muito boa exposição. Várias preocupações, desculpas, né? Eu não sei se o pessoal saiu daqui mais preocupado do que esclarecido, né, Nanda? É, mas como diria o Chacrinha lá, eu não vim para explicar, eu vim para complicar. Aí o pessoal mais elogiando aí e tal, e acho que é isso, né, Nanda? Acho que faltando 2 minutos aí para o término, acho que cumpri a minha missão, passei a minha mensagem. Claro que, né, há muito mais a discutir sobre isso, mas eu acredito que no nosso propósito de provocar, eu tenha tido sucesso. Só tem mais uma perguntinha aí da Mônica para a gente encerrar com esses 2 minutinhos que faltam. As oportunidades de melhorias podem ter riscos? Oportunidades de melhoria podem ter risco, porque dependendo de qual é a oportunidade, você troca um risco por outro muitas vezes, né? Um exemplo clássico, ó, você tem um trabalho que é trocar uma lâmpada lá no topo de um poste. Antes, o funcionário colocava uma escada, subia, trocava a lâmpada e descia. Alguém entendeu que uma melhoria seria fazer isso usando um drone, por exemplo, né? Então eu não tenho mais o risco de queda, mas agora eu tenho risco relacionado à tecnologia. Eu posso ter uma brecha para uso de dados indevidos. Eu tenho que ter autorização, dependendo de onde for, para fazer aquela movimentação. Então, oportunidades e riscos, né? O risco, a definição de risco é a incerteza na busca de uma oportunidade. Então, quando eu tento fazer alguma coisa, algo pode dar errado, e o risco é isso. Então, esses dois termos, eles estão diretamente relacionados e são o yin e o yang, aí um não vive sem o outro, não. Tá correta a sua visão de entender que eles se complementam, sim, né? Maravilhoso, Flávio. Obrigado mais uma vez, nosso parceiro aí de longa data, está mais uma vez participando do Congesco, falando sobre gestão de riscos e a importância da gente falar desse assunto. Mais uma vez, muito obrigado. Fantástica a palestra, tenho certeza que todo mundo tirou muito proveito aí, 188 participantes ao vivo com a gente, que maravilha nessa tarde hoje, Não sei onde vocês estão, mas aqui onde eu tô tá um gelo, gente. Meu Deus do céu, que frio. Nessa tarde fria, Fernando, deliciosa de obrigado. inverno. Um abraço, É, querido. valeu, Obrigada tchau, mais tchau. uma vez, tá?